Esses encontros do presidente com os jornalistas e com os apoiadores, isso aí é sempre meio imprevisível, hein? Turismo, me ajuda, Bolsonaro, por favor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só pelo bafo não vai ter emprego, né? Às vezes, tudo acontece de maneira relativamente pacífica. A violência fica só na retórica e o que a gente vê é Bolsonaro escorado na cerca como um Chico Bento que fala demais. Se for falar sobre linhas editoriais de jornais, é o fim do mundo. É inacreditável o que a imprensa brasileira faz. Aí, em outros momentos, o exercício do jornalismo e as estratégias pós-verdadeiras do governo entram em conflito. Quando é assim, o Bolsonaro costuma deixar a imprensa falando sozinha. Quando vocês fizeram uma matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista pra vocês, ok? Um abraço aí. A menina Agatha, de 8 anos, que morreu, o senhor pode me elogiar? Uma estratégia parecida foi usada pelo presidente diante de quem fez a seguinte pergunta. E o Queiroz? O Queiroz tá na sua casa. Bolsonaro! Momentos assim podem parecer inócuos e relevantes para o andamento das coisas no Brasil, mas não se engane não. Cada fala informal, cada xingamento, cada fuga indignada tem potencial para mudar tudo de uma hora para outra. Foi o que aconteceu na terça-feira, 8 de setembro. Esse menino aqui, na camisa polo, veio de Recife. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente tá apagando. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Bivar, mencionado pelo rapaz, é esse cara aqui, o Luciano Bivar, presidente do PSL, partido do presidente da República. É esse cara aqui que o Bolsonaro diz que está queimado. A declaração criou uma crise entre Bolsonaro e o partido dele. Muita gente chegou a dizer que o presidente iria embora da legenda que o elegeu. Essa é a história que você confere a partir de agora. Vai ser a entrevista. Obrigado. Obrigado, pessoal. Pode falar sobre isso, presidente? E o presidente Jair Bolsonaro disse hoje a um apoiador para esquecer o PSL e que o presidente do partido está queimado. O deputado Luciano Bivar afirmou que não sabe ao que se refere a fala de Bolsonaro. Essa reportagem aí foi exibida no dia 8 e na ocasião, como você acabou de ouvir, o presidente do PSL, Luciano Bivar, não sabia o que fazia com que Bolsonaro rejeitasse o próprio partido. Aí, no dia seguinte, numa reportagem do Estadão, o posicionamento dele era completamente diferente. Sim, porque nessa reportagem aqui, o Bivar cogita duas razões por trás da declaração de Bolsonaro. Ele fala da possibilidade de que o presidente queira sair do PSL para negociar com mais liberdade a composição da aliança partidária que fará para disputar a reeleição. Ninguém é eleito presidente sem ter acertos. Como ele vem de um processo de reeleição, talvez ele saiba qual é o melhor caminho a ser seguido. Espero que tenha sucesso. A outra hipótese cogitada por Bivar é a tentativa de Bolsonaro de se distanciar de um esquema de corrupção. Acho que ele quis sair porque tem preocupação com as denúncias de laranjas. Ele quer ficar isento dessas coisas. E agora a gente vai ter que entender que laranjas são essas. Esse carro aí está trazendo para a sede da Polícia Federal em Recife a Maria de Lourdes Paixão. Ao chegar no prédio da Polícia Federal, ela teve que falar de dinheiro. É que a Maria de Lourdes recebeu R$400 mil do fundo partidário. Esse fundo é uma forma de financiamento público para as campanhas eleitorais. A Maria de Lourdes foi candidata pelo PSL, mas até hoje ninguém conseguiu explicar por que é que essa candidata de Pernambuco, que só fez 274 votos, ficou com tanto dinheiro, tudo recebido estranhamente 3 dias antes da eleição. Uma investigação no Ministério Público encontrou casos parecidos com o de Maria de Lourdes em Minas Gerais.
mulheres eram chamadas para serem candidatas pelo PSL. Aí, como candidatas, elas pegavam um monte de dinheiro do fundo partidário. Elas não usavam esse dinheiro, não faziam campanha e, no fim, recebiam pouquíssimos votos. Aí depois elas repassavam esse dinheiro para outros figurões do partido. É o que explica o promotor Fernando Abreu. Segundo a prova dos autos, as candidatas elas seriam, entre aspas, laranjas, receberiam os recursos sem que promovessem efetivamente uma campanha eleitoral, e o próprio número de votos recebido por cada uma delas evidencia isso. O próprio denunciado Marcelo, que segundo a prova dos autos, seria a cabeça, a estrutura principal dessa associação, que foi montada claramente com a finalidade de praticar a fraude na utilização dos recursos do fundo partidário eleitoral. Pela legislação brasileira, os partidos têm que destinar 30% das candidaturas ao legislativo a mulheres. Isso significa que elas também teriam direito a 30% dos recursos do fundo partidário. O que o PSL fazia era usar as mulheres para se apropriar desses recursos. 30% dos recursos do fundo partidário também teriam que ser direcionados às mulheres. O que ocorreu na prática? É que algumas dessas pessoas que foram denunciadas receberam propostas para que se candidatassem e, ao final, durante a campanha, promovessem o pagamento de despesas para outros candidatos. As investigações apontam o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, como o cabeça desse esquema. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirmou que parte desses recursos foram parar na campanha de Jair Bolsonaro. Isso fez com que o presidente se referisse ao jornal como panfleto ordinário. Depois que Bolsonaro disse que o PSL tinha que ser esquecido, os rumores sobre a saída dele do partido se intensificaram. Em dado momento, até o presidente da sigla chegou a confirmar a saída de Bolsonaro. Mas nada disso aconteceu, não até agora. Bolsonaro disse que tudo não passava de uma briga de casal. Essa coisa aí de briga de casal, aliás, parece ser a analogia preferida do presidente. Isso se não for a única analogia possível para ele. Instabilidade é a marca do governo Bolsonaro. Instabilidade, inclusive, emocional. Essa aí é a Alê Silva, eleita pelo PSL em Minas Gerais, estado onde a maioria das laranjas foram encontradas. A fala dela não aponta para um futuro harmonioso dentro do partido. Meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno, nanico, que chegou onde chegou só por parte, sabe por culpa de quem? Por causa de Bolsonaro. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Gilmar e da Hanna. Com algum atraso, um feliz aniversário, Hanna. O Gilmar tem aqui uma mensagem para você. Diz ele: sua companhia tem sido a coisa mais incrível nessa jornada chamada vida, repleta de aprendizados e experiências que só você poderia me proporcionar. Sigamos lutando em tempos de incertezas. Sigamos ao lado de quem mais amamos. Eu te amo muito, muitíssimo. Beijo, gente. Valeu!